dia eu saberei. Lendo hoje uns artigos e o José correndo em volta da minha cadeira. Tio André, pega um pão pra mim, tio André, a Nutella. E você lendo artigos acadêmicos. Ele, que palavra é essa aqui? Nossa, queria estudar com você. Vai sair um acadêmico, olha aí. Jojo. Legal, gente. Para quem não assistiu ainda o nosso episódio de lançamento, falar um pouquinho, a nossa proposta aqui no Bodega vai ser estudar um livro da Bíblia, um único livro, que é o livro de Números. A gente vai estudar ele ao longo do ano. O Bodega acontece uma vez por mês. Então, normalmente a primeira semana do mês, esse mês de estreia está sendo atípico, mas normalmente a primeira, no mais tardar aí, promessa de campanha, na segunda semana do mês, vai ser o Bodega. E a gente vai passar parte por parte, aí, pedacinho por pedacinho do livro de Números, se Deus permitir, até o final do ano, né? Nesse primeiro dia a gente vai falar um pouquinho de temas gerais, assim, seria um episódio 0, né? Então, ao longo das próximas bodegas, sempre que tiver uma dúvida, talvez a gente remeta para hoje, né? Vai lá assistir o primeiro episódio, e aí as pessoas vão ver como a gente tá melhor, né? Como a gente já vai estar mais sintonizado. Nossa, desses primeiros eles eram atrapalhados. Mas vai ver também temas centrais que a gente vai trazer aqui. Também para quem perdeu o primeiro episódio, a gente comentou que o Caio tem trabalhado hoje num material, num livro, né, que ele está produzindo junto com outro autor, que é o Peter Altman. Peter Altman, que é um cara embaçado, né? Cabeção. Esse aí é embaçado. É um monstro. Mas que é um cara que o Caio conheceu quando estava estudando na Holanda, né? Ele era da Holanda também, cara? Não. Ele foi esses casos que rolam na academia, que você conhece o cara porque você lê o material dele. Você conhecia ele de ler ele? Conheci ele de ler, aí você manda um e-mail pro cara pra falar, eu tô estudando né? isso, será que você não pode? E aí o cara surpreendentemente responde, posso. E aí a partir disso a gente começou a criar uma amizade, assim, ele tem sido uma pessoa muito importante na minha caminhada acadêmica e abrindo oportunidades muito boas para mim, assim. E aí esse material você está trabalhando junto com ele, que é um livro sobre números. Isso. Então, como o Caio falou aqui, peguei o gancho dele falando da rotina dele, né? Que ele estava trabalhando em Números 30. Números 30 é o capítulo 30 do livro de Números, que é um comentário, o livro deles, né? E então já começo com a primeira pergunta, sem entrar no nosso tema ainda, mas... Como foi pra você, Caião? Já tá no final do livro, né? Vocês estão lá no capítulo 30 e hoje tem que ter voltado para aquilo que é a introdução do livro, né? Exatamente. Assuntos introdutórios. Que eu acho que você já viu há uns meses atrás, aí um semestre atrás, mais ou menos? Mais ou menos isso. Como é que foi voltar nisso hoje? Você já se arrependeu de coisas que você escreveu lá atrás? Não me arrependi de coisas que eu escrevi lá atrás, mas agora eu ganhei um panorama que eu não tinha antes. Não porque eu não tinha lido, eu tinha lido tudo que eu precisava ler antes, mas agora... Tendo trabalhado de forma um pouco mais profunda em alguns capítulos e percebendo alguns modos de pensar teologicamente do livro de Números, aí eu olho para trás e falo, nossa, talvez eu tinha que ter já pensado nisso um pouquinho mais lá atrás, né? Então, poder organizar... Eu saquei isso aqui no capítulo Tralalá, mas se eu tivesse sacado no capítulo 2, talvez eu tivesse visto de outro jeito. Isso, tem uma questão bem específica, assim, que é o modo como o livro de Números usa, por exemplo, a figura das mulheres. Que foi algo que eu percebi no capítulo 25 e que se hoje eu olhasse para trás em algumas coisas, assim... De questão de introdução ao livro e tal, eu teria pensado de um jeito diferente. Então, mas aí que tá, né? Essa questão da floresta e da árvore, né? Então, por um lado, você dá uma olhada para a floresta, aí você acha que você entendeu, aí você vai olhando árvore por árvore, e aí você volta para olhar a floresta e você tem uma outra perspectiva. Legal isso. Então, é meio que um ciclo que meio que não tem fim, mais ou menos, só que é importante você ir primeiro para o panorama, depois você vai para os específicos, depois volta para o panorama, volta para os específicos e assim vai. Hoje é um exercício desse, de voltar a olhar para o macro, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Olhar para essa coisa maior. Bom, first things first, primeiras coisas primeiro. Vamos começar pelo nome do livro, nome de Números. Vamos gastar um hebraico aqui? Bora lá. Não é nem gastar, por favor. É o mínimo, né? Uma palavra.